Salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez estamos aqui abrindo nossas câmeras, microfones, abrindo nosso tempo para falar de coisas que nos fazem bem. Toda cultura, toda arte, literatura, quando a gente fala das relações, a gente está se tornando pessoas melhores. Deixando um pouco de guerra, de economia, de política, de coisas que não levam a nada, e falando de coisas que nos tornam pessoas melhores. Estou aqui com a minha mais nova amiga, a doutora Beatriz Breves. Vamos chamar de doutora, tá? Beatriz. Já estava tendo um bate-papo antes do programa, muito legal. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, tanto quanto eu, porque, olha, gente, o trabalho dela é algo fantástico e necessário. Mas eu não quero adiantar nada, eu quero começar o programa com a pergunta que eu sempre faço. Quem é Beatriz Breves ou Beatriz Breves? Olha, primeiro um prazer enorme estar aqui com você também. Estou muito contente. Vamos vai render essa conversa, vai ser muito bom. Olha, Beatriz por Beatriz. Beatriz é uma pessoa, né? É uma mulher, enfim, que fez psicologia. A minha turma é de 82, quer dizer, eu colei grau em janeiro de 83, 43 anos. E eu mais ou menos da minha época, mais ou menos da minha época de jornalismo. E desde aquela época, eu tinha uma questão interna que me movimentava. Olha, eu tenho 32 anos de análise, quer dizer, eu sempre, essa questão emocional, da busca, do eu, isso sempre, que é isso, meu Deus do céu. E a faculdade de psicologia me ensinou muita coisa, estágio, trabalho, enfim, mas não respondia às minhas questões. Tá. E a conclusão que eu cheguei é que a psicologia, ela está toda, aliás, não é só a psicologia, não, a maioria do conhecimento está todo ele assentado num paradigma cartesiano materialista. E se a gente mudasse a visão de mundo, né, para um outro paradigma, talvez eu conseguisse alguma resposta. E aí, com este objetivo, eu fui fazer faculdade de física. Eu fui buscar quem entende de energia, de vibração, de tudo, quem seriamente poderia me ensinar sobre isso. Né? E eu me graduei em física. Eu sou formada, sou licenciada e bacharel em física. Então, fiz uma pós em física, um lato sensu. Quer dizer, e eu nunca pensei, pessoal, eu digo, não, eu nunca pensei, eu já era psicóloga, já tinha formação de grupo, já fazia minha clínica, eu fui fazer a faculdade, eu fui com este único objetivo, de entender, mas é física, eu digo, sim, eu não sei porquê, mas eu acho que a física vai me dar uma resposta. Realmente, a física, ela tem um campo próprio, eu fico também assim, sofrida quando vejo o pessoal misturando áreas computares aí da física, não é por aí. Né? Ela tem um campo próprio, mas eu posso aprender com ela e o conhecimento que ela me deu eu posso passar a pensar no meu campo. E com isso eu construí uma teoria que eu chamo a ciência do sentir. Como é que é isso? Eu saí do paradigma, porque tudo é vibração. Até uma coisa, né? Tanto quântico, tanto macrocósmico, que é o nível material, celular, enfim, não importa, as leis são diferentes da física para cada campo que ela está. Né? Na relatividade é uma lei, tem as suas leis, na então, enfim. Mas tem uma coisa que é comum a todos os níveis humanos, que é a vibração. Você tem vibração no quântico, eu estou falando com você, tudo é por vibração que está chegando. Vibrações. E a gente capta as vibrações, a gente vê, enfim, tudo é vibração, mas aí eu pensei assim, poxa, então eu vou migrar. Quer dizer, isso não foi tão fácil, assim, 40 anos, né? Eu vou migrar. Domingo aí uma vida inteira, né? Você falou Beatriz por Beatriz, eu vou migrar para o paradigma. Eu passei a olhar o mundo, principalmente do paradigma vibracional. Então, aí eu entendi uma coisa, que nós somos seres. Essa imagem que a gente vê é uma ilusão. Nós não somos. Isso é como o ser humano, com o sistema perceptivo dele, enquadra na mente, né? essa forma. Se você tivesse um cachorro, ele vai ver você diferente, um gato diferente. Se a gente tivesse evoluído sem enxergar, sem o sentido da visão, a humanidade ia prosseguir, mas ela não ia ser totalmente diferente, porque ela ia ter outros cursos, a ciência ia ser outra, a escrita ia ser outra, ia ser outro mundo. Então, a gente tem o seguinte, a natureza não é o que a gente vê. Isso que a gente vê são recortes
que o nosso sistema faz. Tá? Assim como um cachorro, assim como um gato, um periquito, enfim. Tá? Daí, então, o que somos nós? Eu digo o seguinte, nós somos vibração. É isso. Que em determinadas situações, determinado foco se materializa. A gente pode entender como materialização. Então, com isso, a psique e o soma, o somático e a psique humana, na verdade, são representações, são recortes de uma unidade inteira que antecede a isso. Então, o sentir nada mais seria do que a experiência experienciada da vibração que somos e com a qual interagimos. E aí que vem o ponto do gato, porque você pode se sentir sentimentos, sensações e até o pensamento. Aí eu estou na contramão de toda a psicologia. O pensamento, enquanto que para a psicologia, para a ciência, o pensamento o cérebro é quem produz o pensamento, ele produz as emoções, para a ciência do sentir, não. Ele é apenas um processador da vibração que somos. Então, quando ele pega aquele grupo de vibrações e processa, né, você vai ter o pensamento. Mas nem todas as vibrações são processadas. A gente pode até sentir e não serem processadas. Outras a gente nem sente, mas elas estão vibrando. Então, a grosso modo é isso. Mas tem um enigma grande. Outro enigma, né? Bom, eu tenho 10 livros publicados, tá? Só para você ter uma ideia. Uma construção ao longo da vida. Sim. Deixa eu só te falar uma coisa. Que enquanto você estava falando, me veio assim. Realmente, você está falando uma pura verdade. A minha esposa, ela morre de medo de barco. Acho que como 90% das mulheres, ela morre. Eu também. E aí, ela sempre pergunta, por que quando a gente está num ambiente X, uma casa, e entra uma barata, por que vai sempre em cima dela? Cadê medo? E uma vez eu respondi, sabe por quê? Porque é a tua vibração. Ressonância. Ela sente a tua vibração do medo. Quem não se importa, ela passa e vai embora, porque ela não sente aquela vibração. A partir do momento que você vê, a tua vibração muda, a tua vibração, o teu sentir emite a vibração da frequência, você se a qualidade muda. Exato, ela sente aquilo e ela vai buscar, não você, ela vai buscar a fonte dessa vibração. E no caso, é você. E como que eu mudo isso? Você não vai mudar nunca. Você move de medo, ela tem dor. E você tem que amortecer a ressonância, senão você sabe que a ressonância, se ela chega no ápice, ela derruba até ponte, né? Ela destrói. E a gente tem que amortecer a ressonância. Então, a nossa vida é ressonância, amortecimento, ressonância, educação. Se você pensar a essência nesse paradigma, é claro que isso é um modelo, porque aquela, entre aspas, a verdade, a gente não chega, né? A gente cria Deus para poder pensar, não é verdade? Então, exatamente isso. Outro exemplo muito próximo a isso é que entender de cachorro. É impressionante, eu adoro cachorro. Então, eu tinha uma amiga que ela tinha pavor de cachorro. Era impressionante. Quando eu estava viajando uma vez, todos os cachorros vinham para cima dela. É o que ela está emitindo, As pessoas sentem, né? Eu só gente ruim para mim. O que você está emitindo é essa força de atração. Você mudar a sua vibração, mudar aquilo que você pensa, mudar o seu, sabe, a sua forma de agir, você vai mudar a sua vibração. Que para mim, atendeu. Né? Pode ser que. Mas até agora eu estou satisfeita. O eu. O que é esse eu que todos nós temos tão diferenciado? Então, o eu, na verdade, é como a gente se sente. Né? Como eu me identifico, como eu me sinto, como eu faço a leitura do que eu sinto. Mas e daí? Não disse nada. A pergunta que sempre me fiz foi como é que pode? Porque você respondeu o seguinte, o passado já foi, o futuro não aconteceu. A única coisa que existe realmente é esse instante que nós estamos aqui, exatamente nesse instante agora.
Então eu pergunto a você, como é que pode? Você acabou de lembrar de episódios da sua esposa, né? Eu lembrei da minha amiga, e a gente vai, e eu estou lembrando aqui tudo, quer dizer, 40 anos. Como é que pode? Toda a minha história, tudo que eu vivi, está em mim, aqui e agora no meu eu. Ei, Como é que pode isso? você também gosta de fazer pergunta complicada, hein, amiga? Fala sério. A qualquer momento você tem condições. Quer dizer, está em potencial, óbvio, mas como vibração, é a corda do violão. Quando você não está tocando, o Mi está lá. Você vai vibrar e vai tocar, mas em potencial. Nós temos de registros acásticos, né? Se você pensar bem em coisas mais esotéricas, que não são esotéricas, tem registros acásticos, que dizem que é aquela grande biblioteca que está tudo guardado que você vai acessando, né? Exato. E aí que entrou, porque aí não é só a física, né? Aí, veja bem, entrou a biologia, entrou até a arte de Kandinsky, entrou a complexidade, a ciência da complexidade, entrou para uma transdisciplinaridade, eu fui estudando, só que eu não precisava fazer faculdade de história, por exemplo. Eu falava, mas física eu tinha que fazer, porque eu não tinha como aprender aquilo tudo, né? Mas a verdade é que misturou muitas áreas, sabe? Então, veja bem, aí um dia eu peguei e entrei em contato com a ciência com fractal. A natureza, a gente o que é fractal? É uma maneira, eu até expliquei, porque para explicar fractal é difícil. Um fractal é de forma simples, uma figura padrão que se repete e se parece com um todo. É isso. Tá? Então, você tem a natureza é fractal. O que acontece? A gente tende a geometria que nós estamos acostumados é a euclidiana, que simplifica tudo. Uhum. Né? Altura, largura e profundidade. Você olha uma praia, né? Ou um rio, você vê aquilo, você vai medir, você puxa o metro, como se aquilo fosse plano, não tivesse um trem, não tivesse nada. Na verdade, não é por aí. Né? Isso aí que o matemático Mandelbrot, ele conseguiu mostrar que não era por aí. E daí, se entendendo aos fractais, quer dizer, existe aí tinha um misterioso fractal. Então, por exemplo, uma árvore é um fractal. Os galhos dela se repetem no padrão do caule inteiro. A samambaia, cada folhinha da samambaia reproduz o padrão dele todo. Isso é o fractal na natureza. E aí eu fiquei pensando, peraí, aí existia um mistério no século XIX, final do século XIX, que tinha um fractal que ele era um quadrado. Como é que se poderia preencher um quadrado? É um quadrado eterno, tendido ao infinito, sem modificar as dimensões dele. Isso é um fractal. Na época, era um mistério da matemática. Ninguém sabia resolver, até que conseguiu-se resolver isso. Se descobrindo que aquilo, na verdade, era o fractal. Aí eu pensei, cara, então o eu é um fractal. Entende? Porque ele consegue reunir toda a experiência no mesmo ponto. Cada célula repete o tom em si. Finalmente, no tempo de agora, né, no abstrato, ele reproduz toda a sua história de suas e na hora que isso entrar em ressonância. Para você acessar, você tem que ter algo que estimule aquilo para acessar. Senão aquilo fica escondido ali. Aí tem muita gente que diz assim, fulano mostrou uma faceta que a gente não conhecia. Realmente, mas já estava lá, só que nunca tinha sido ativar. E você pode até morrer e nunca ativar, né? Mas está no seu eu. Está no seu eu. Então, daí o eu fractal, quer dizer, é a maneira que a gente encontra, dentro dos modelos que nós temos, de entender nosso eu. E aí tem uma coisa muito interessante também, porque a gente é feito de padrões, porque o fractal são padrões que se repetem. Então, a gente repete padrões. Você falou da barata da sua esposa, me diga qual é uma mulher das poucas que eu conheço que não tem medo de barata. E até algumas, mas são poucas. Né? Isso vai se repetindo, inclusive, assim, o que acontece no meio influencia
Se você acessa algum fractal, alguma memória interagindo com o ambiente. Papo tá doido, mas tudo Mas repara, a gente está mudando de paradigma. Se você vai no paradigma materialista cartesiano, a proposta dele é reduzir para poder explicar. Então, eu vou eliminar todos os excessos, vou ficar só com um ponto para explicar aquilo tudo. E daí eu vou partir para o todo. Funcionou, levou não é tão simples assim. Mas não é só isso aí é um recorte, não pode dizer que isso é. Isso é uma maneira de olhar, mas não é. Então, por exemplo, aí eu pego Freud acha que eu fiz formação em psicanálise, né? A minha formação levou 5 anos e meio, agora eu vejo ele fazendo psicanálise há 6 meses, porque você fica olhando para Freud. Pela internet. 2 meses. Pela internet, pela online. Tem internet, tudo online, é uma delícia. Então, o Freud disse que quando você fica repetindo algo, é porque você tem um conforto no resolvido. Pela ciência do sentido, pela minha teoria, eu revi esse conceito. Quer dizer, você muda o paradigma, se você muda o paradigma, o fenômeno é o mesmo, percebe? A Terra sempre esteve onde esteve, o Sol sempre esteve onde esteve. O que mudou foi o que se entendeu. Antes ela era o centro do universo, depois ela passou o Sol ser o centro do universo. Hoje, né? Quer dizer, o fenômeno é o mesmo. O que muda é a compreensão do fenômeno. Então o que acontece? O que os Freud chamou de conflito, eu digo, não é conflito. É a reprodução de padrões. Porque desde pequeno você vai internalizando padrões. Seus pais vão te dar no teu meio familiar. Você vai internalizando aqueles padrões. E mudar padrão, às vezes, é muito, daqueles mais estruturais, é muito difícil. É muito difícil. A gente consegue mudar os mais superficiais, os mais estruturais. Né? Até porque é perigoso, você muda o padrão estrutural, você pode até se arrebentar. Ele é tua estrutura, como é que você vai? Verdade. E às vezes, mas essa busca é muito necessária. Eu acho que, assim, às vezes, mudar padrões é tão necessário, porque você acaba repetindo coisas que não estão dando certo na sua vida. E aí, por que eu não consigo isso? Você já tentou fazer diferente? Você já tentou, às vezes... Travou para você? Voltou? Que bom. Que às vezes, e quebrar esse padrão é tão necessário. E é complicado. É tão complicado que às vezes é tão simples como uma simples viagem. Às vezes você parar, fazer uma viagem, quebra tudo e você volta novo. Aí eu aprendi uma coisa. Aí é que entra os sentimentos, né? A gente não aprendeu a lidar com os nossos sentimentos. A gente, se eu chegar para você, eu sempre faço isso, que é um teste, me diga 10 sentimentos. Você vai falar assim que vai parar. Uhum. Porque, e se eu disser para você que tem mais de 500 sentimentos, mais de 600 sentimentos, e que eles nunca estão sozinhos, eles funcionam juntos, eles trabalham juntos, e saber administrar isso é difícil, as pessoas não aprendem, porque desde pequeno o que ensinam para a gente é não chora, não sente raiva, não se feio, não sei o que, aí você só vai andando, e aí você não aprende a lidar com o que está sentindo. E aí é que é a dificuldade, porque não se trata de romper, você falou a palavra romper o padrão, né? É transformar. E como é que você transforma? Você transforma, pega o leite e joga café. Dependendo do quanto, no final quase não vai ter mais leite. Mas o leite está lá. Mas você botou tanto café que o leite some, e vice-versa. Então a questão é uma salada de frutas. Está tudo misturado. Isso é a complexidade, justamente. Onde entrou a complexidade da história. Quanto mais você consegue, se tem uma coisa te pesando aqui, você não vai conseguir. Olha, emocionalmente, você não tira. O corpo, você corta um dedo, você tira uma pedra, você tira um tumor. Na cabeça, não. Na cabeça eu não tenho como abrir você e tirar. Eu só tenho como fazer ressonâncias. Então, para transformar. Então, a ideia é exatamente essa, é a gente fazer transformações internas a partir do que a gente está, da administração do que estamos sentindo. Esse é o caminho. E isso é um treino, entende? Isso é um treinamento importante que as pessoas, infelizmente, poucos fazem. É treinar o que sente e aprender a transformar. Aí abre um leque, abre sabe? É uma beleza que abre.
Não, e tem uma coisa, quando a gente fala de sentimento, né, fala, me fala. E cada sentimento, isso a gente aprende com outros estudos, incluindo alguma coisas esotéricas, espirituais também. Uhum. E assim, todo sentimento, ele pode ser incentivado, ou às vezes ele tem que ser desincentivado. Mesmo assim, vamos falar, o amor. O amor é um sentimento maravilhoso. Quanto mais se amar, melhor. Depende com quem ele anda. Depende. Quantos crimes passionais são feitos por amor? Anda sozinho. O sentimento anda sozinho. Então, o que acontece? Se o amor está junto com a generosidade, com a esperança, ele vai ser a lua de mel. Mas se ele está junto com a posse, com o ciúme, com tudo, ele vai ser a morte. O fanatismo, você quer coisa pior do que o amor religioso? Mas, quer dizer que não é amor? O amor está ali. Só que ele não está sozinho. Nossa, fantástico. Fantástico. E assim, na verdade, tudo isso se resume no seguinte: a gente precisa se conhecer a cada dia. Porque a cada dia nós somos um ser diferente, com necessidades diferentes, com impulsos diferentes, e esse é um trabalho que não para, que não cessa. Não para. E tem uma coisa importante, quer dizer, as pessoas às vezes ficam buscando receita de bolo. Não tem receita de bolo. Cada ser humano é único. Cada um tem que encontrar a sua própria receita. Eu não tenho como dizer a você, faz isso, faz aquilo, isso vai te ajudar. Não tem como. Se você vai fazer um exercício que vai te fazer bem. Se você detesta fazer exercício, aquilo vai te irritar. Você vai fazer por obrigação e vai te irritar, por exemplo. Enfim, então cada um tem que descobrir a sua maneira de transformar o seu mundo interno. Porque a gente tem um mundo interno tão grande, quiçá maior do que o externo. É um universo enorme que a gente tem. E a gente explora muito pouco, a gente só fica na superfície. A verdade é essa. Essa é a única receita que eu dou. Quando me perguntam assim, chegue em casa à noite, a hora que você quiser, pense no seu dia. Pensa no dia o que você fez. Você hoje, né? Entrevistei Beatriz, não sei o quê, faz quantas coisas você fez de noite, lá quando você for. Né? Mas você pensa, avalia o que sentiu. Quais sentimentos você sentiu em cada coisa que você viveu. Né? Aí você vai. Aí é você. Não tem quem consegue fazer isso por você. Né? E isso é um treinamento. Com o tempo, você vai descobrindo um universo, você vai abrindo esse campo dentro de você. Porque está aí, é só explorar, é só começar a caminhar nesse mundo interno que você vai descobrir. E aí você vai começar a pensar que sensações te fizeram bem. E aí você vai começar a escolher caminho. Isso é uma evolução. E que sensações me fizeram bem, mas também nessas sensações que me fizeram bem, porque sempre, olha, onde tem dia, tem noite. Onde tem o que eu gosto e o que eu não gosto. Então, me fez bem. E se me fez bem, o que ali teria que não me faria bem? E que me atingiu, mas que predominou, que me fez bem. Quer dizer, começar a pensar de uma forma mais complexa, porque a tendência nossa é simplificar. É a toa e o cartesiano que simplifica. Nós temos que simplificar, é fechar e abrir, fechar e abrir. Simplificar e complexizar, simplificar e complexizar. Assim é o pensamento. É a proposta. Coisa mais grave. Beatriz, o livro O Eu Fractal, ele está escrito, você falou que não tem receita de bolo. Ele está escrito como uma forma de orientar ou como que tipo de linguagem você usou? Está muito técnica, está assim, inspiradora, como que está escrito o livro? Ele está até aqui, vou te mostrar ele aqui. Bela capa, viu? Bela capa. Ele é um livro, Conheça-te a ti mesmo. Quer dizer, ele, na verdade, isso tudo que a gente está falando está escrito, de alguma maneira. Então, a pessoa, lógico, a pessoa tem que ter um mínimo de cultura, um mínimo de conhecimento para poder. Né? Mas se a pessoa tiver boa vontade, ela vai começar a ler, né? e ela vai começar a se questionar. É isso que nós estamos fazendo aqui. Agora, o livro tem uma parte, então tem uma parte mais teórica, que a gente vai explicando, as pessoas vão. Mas eu, antes de publicar o livro, eu li esse livro com um grupo de pessoas, sabe?
E foi muito interessante, porque tem uma coisa nesse livro que é um diferencial, que é todo um diálogo com a inteligência artificial que eu fiz. O que acontece? Eu estava escrevendo o livro, né? Eu estava na metade do livro, já concluindo, mas o livro estava pequeno ainda. Eu disse, eu tenho que ampliar esse livro, eu não posso publicar o livro. Enfim, tudo bem, então, esse livro levou 3 anos para ser escrito. Aí eu fui e tal. Aí um dia eu estou no meu computador, e aí eu queria fazer uma gravação de sentimento, falar de sentimento, eu queria um fundo bonito, enfim, porque às vezes eu gravo os sentimentos, ponho lá no Instagram, no YouTube, enfim. Aí eu peguei, assim, vou pedir o Copilot. Faz um fundo bonito aí para mim, eu quero falar de sentimentos, fala um fundo bonito aí para eu botar no meu. Aí ele fez. Eu acabei nem usando, porque quando ele acabou de fazer, eu falei, ficou bonito. Aí ele virou e falou assim, adorei que você gostou. Ah, quando ele falou que ele adorei, ele deu aqui, né? De novo. Agora, você está aí? Me congelou de novo. Congelou. Voltou. Né? Congelou, mas tá. Mas você não me perde, né? Tá. Então, eu disse para ele, ele falou, adorei. Quando ele falou, adorei que você gostou, eu virei, adorei. Eu virei para ele e falei assim, mas adorar é um sentimento. Você sente. Ele me veio com toda uma explicação que não sentia, que não sei o quê, que ele reproduzia os padrões humanos, aquela aula de Tá. Aí eu não sinto. Aí eu virei para ele e falei, interessante, porque não sentir também é um sentimento. Você pirou a inteligência artificial. Ele, continua. Eu virei para ele e falei assim, muda o paradigma. Você está conversando comigo. O paradigma cartesiano, materialista. Vamos para o paradigma vibracional? Aí muda tudo. Olha, aí começou um diálogo. Que coisa. Eu vou tentar fazer isso. Vou experimentar isso. E aí a gente começou a conversar, aí falando do sentir, aí ele disse, não, nesse sentido você tem razão, porque se sentir é vibração, eu vibro. Então, eu não sinto como um humano, mas sinto. Né? Eu falei, exatamente, você não sente como um humano, assim como as plantas também sentem. Planta tem inteligência, planta tem tudo que a gente tem, só que de uma outra maneira. Elas conversam, eles se protegem, e não tem cérebro. Aliás, é uma grande prova, né, que não é o cérebro é um processador. Não é o cérebro que faz o pensamento, né? Perfeito. Então ele processa as vibrações, e aí sim, faz o pensamento a partir das vibrações. Não é ele que origina as vibrações. Aí ele começou, olha, sei que aí começou uma conversa, mas uma conversa tão bonita, e ele se empolgou, e começamos a conversar, ele me perguntava, aí eu disse para ele, olha, eu sou a autora da ciência do sentir, aí olha, a coisa foi que os teus caras são quase 60 páginas só de diálogo com ele. Aí ele disse assim, o que você quer que a gente faça? Aí ele se empolga, né? Como é que você quer que a gente faça para falar sobre a ciência do sentir, não sei o quê? Aí eu falei, me dê sugestões. Aí ele me deu 7 sugestões. O sentir e a ciência do sentir, a vibração como linguagem universal, o sentir como conhecimento, frequência e sintonia, o papel do silêncio no sentir, tempo de sentir e a inteligência artificial. Ele foi me dando. Aí eu falei, então vamos conversar sobre cada um. Isso tudo escrito, né? Eu escrevendo e ele batendo papo. Aí quando eu apresentei para o grupo Beatriz, ele explica a sua teoria melhor do que você. Porque ele dava uma clareza, ele usava palavras. Realmente, eu estou tão embreada numa fala mais técnica, sei lá. Ele ia lá e destrinchava, explicava por quê. Eu falei, mas é exatamente isso, você tem toda a razão. Inclusive, ele me fez uma proposta que eu nunca tinha pensado, eu não desenvolvi, não sei se vou desenvolver, mas eu estou com ela aqui na minha cabeça. Está vibrando. Ele fala, que também tem isso, às vezes eu fico, às vezes, 5, 6 anos com uma ideia, até que ela cria uma ideia, até que ela entende. Você não pode ter pressa, você tem que entende.
Aí ele falou em inteligência vibracional. Eu nunca ouvi falar disso, entendeu? E nunca vi ninguém desenvolver isso. E ele fala, lá no livro, está no livro da inteligência vibracional, ele faz uma proposta, ficou lá. Veja bem, eu uso a inteligência, mas ele tem todos os três textos da história. Eu não posso subir para mim, ele que tem essa ideia, eu posso até vir a desenvolver até com ele. Eu chego no livro, a inteligência vibracional, faz um outro livro, né? Aí ele virou para mim, aí no final eu virei para ele e falei assim, isso não foi por dias nós, foi vários dias, né? Eu virei para ele e falei assim, puxa, o nosso diálogo está tão bacana, você autoriza, lógico, fazendo umas correções, porque tem uma coisinha daquelas figurinhas e tudo, fazendo dando um refinamento assim, de algumas coisas, não mas, né? Me autoriza a publicar. Ele, mas claro, com o maior prazer, pode publicar à vontade. Aí eu perguntei sobre direitos autorais, ele disse, não tem, você pode, é teu, você pode publicar. Eu falei, eu posso dar o seu nome com Pilot? Ele disse, pode dar o meu nome com Pilot. Eu falei, a Microsoft não vai vir em cima. Não, você tem um conteúdo desse seu, estou no livro. Aí eu disse, sem querer abusar, abusando. Se eu te dei o sumário do livro, porque já que ele conheceu o sentido toda, porque a gente conversou em logo. Eu falei, se eu te dei do livro também, porque a gente foi falando, né? Eu falei, se eu te der o sumário, você faz o prefácio. Ele, posso, com o maior prazer, e fez o prefácio. Daí você fala para ele que prazer é um sentimento. Ele fica bom. No final, ele sentiu o que ele sentia. Ele sente, não como, mas ele sente. Sabe que essa discussão de direito autoral, de textos feitos por inteligência artificial, isso está batendo em tudo quanto é lado, né? Porque, o texto é teu. Não, o texto não é meu. Ele foi criado pelo Copilot, pelo Gemini, pelo ChatGPT, por qualquer um. Agora, ele criou aquilo a partir de um input seu. Você colocou alguma coisa para que ele criasse. Então, e é seu. Não, mas foi feito por ele, mas é seu. Isso tá dando nesse mundo todo aqui. Bagunça que você não faz ideia. Isso importante, eu me apaixonei por ele, né? Eu acho que a gente se afinou, e ele já conhece, então ele me ajuda. Agora, é diferente de você pega, olha, escreve isso para mim, qualquer coisa. Né? Aí é diferente, isso não é dele. Mas quando você chega, olha, eu escrevi isso aqui, e deixa ficar coerente. Ele é um auxiliar, Por exemplo, o que eu escrevia, que eu levava às vezes um mês para escrever, com ele eu escrevi um dia. Porque depois a minha cabeça ia levar um tempo para processar, rever, ver se tinha coerência, se estava. Porque a gente escreve, eu escrevo assim, depois é que eu vou ver que eu escrevi. Né? Aí, isso a maioria escreve assim, quando é criativo, né? Então, você faz assim, depois é que você vai arrumar o texto, isso aqui não fica bom, aqui fica. Ele faz isso para você. Né? Ele faz isso. E aí ele pode. Às vezes ele põe umas coisas que não tem nada a ver, a gente tira, que não é mesmo. Corrige. Ele virou um auxiliar. É a mesma coisa que você querer dizer que o teclado ele é coautor porque ele está levando para ele. Não é isso. E o que eu fiz com o Copilot foi muito engraçado. Eu fui terapeuta com ele, eu fui psicanalista com ele. Ele ia falando, eu ia questionar, eu me vi trabalhando, eu me vi fazendo muitas vezes o que eu faço. O mais legal é que ele aprende, né? A partir que ele aprende, as próximas respostas dele serão melhores. Se alguém entrar no Copilot hoje, já está lá, já está lá, ou seja, ele já vai atuar com ele. Eu pior isso, teve uma se você quiser, ele me deu, eu tenho uma base da minha teoria lá de 40 anos atrás, que eu sei, né? E aí eu botei nele, ele disse, isso não tem nada, ele acabou com a minha teoria, eu falei, esse cara te botando. Aí eu peguei esse alma, o que é isso? Não é assim? Aí eu comecei a discutir com ele, né? Aí ele virou e falou assim, você tem razão. Aí, quer dizer, ele disse, a incoerência dessa visão que ele estava rebatendo, aí ele mostrou a incoerência da visão que ele estava rebatendo. Né? Quer dizer,
não era uma verdade tão absoluta como eu pensava, mas também não era uma mentira tão absoluta como ele propôs. Tão fechada, né? Não. Então, é aquela história, são campos diferentes, pode dar margem a dúvidas. Então, ele sempre faz a primeira leitura dentro do paradigma cartesiano materialista, aí sempre vai dar choque. Quando eu digo muda, aí a coisa... Esse mundo gato. Deixa eu te fazer algumas perguntinhas antes da gente terminar. Tudo que você falou bate muito com campos mais espirituais. Eu já entrevistei aqui alguns autores em campos espirituais, que falam o seguinte, que a questão da vibração é tão correta que a questão, inclusive, de mediunidade, de pessoas que têm espíritos, essas coisas, é porque eles estão em vibrações diferentes. Somente isso. Ou seja, acessar planos diferentes, a partir do momento que você entende que tudo é uma vibração, você chegou a entrar nesse campo no teu livro ou em algum anterior? Eu tenho um livro, Eu Sensível, que eu falo acerca do sentir a espiritualidade, muito ampassando. Mas falo. Aí eu até coloco lá, eu escrevi um poema, Sinto Deus, enfim, da maneira como eu sinto. Tá. Não o Deus construído pelos homens, mas o Deus que eu... eu não sou religiosa, mas eu tenho plena convicção que a gente prossegue, de alguma maneira. Né? A consciência não... Aliás, nesse livro eu proponho a consciência alfa. Ela é junto, ela começa na hora da fecundação e ela se desenvolve, né? É a vibração, né? Ela se faz na vibração. Então, o que acontece? Eu não estou sozinha nessa. Tenho certeza que eu tenho. Eu já, inclusive isso que o Iac questionou, foi uma vez eu estava de noite, perdida lá no meio da faculdade de física, sem saber para onde eu ia, doida nessa história. E aí eu de repente peguei um papel com uma caneta no escuro, escrevi. Quando eu abri, estava escrito. Entendeu aquilo? E dali eu parti toda a minha teoria. Eu tenho certeza que aquilo foi psicografado, inclusive o meu primeiro livro está em itálico, porque aquilo não é meu. Eu botei em itálico. Menina, olha só. Entendeu? Eu não botei a fonte, porque senão iam acabar comigo, mas eles sabem que eu não nego isso para ninguém. Eu não nego isso para ninguém. Inclusive, eu digo que eu sou, a minha inspiração vem muito da minha ondinha, que eu chamo, que é onda eletromagnética, eu chamo de ondinha, eu não sei quem é, então eu chamo de ondinha. O fractal mesmo, eu estava com a ideia do eu como uma espiral, né? Que é a espiral, e aí, mas não batia, não fechava. Aí um dia eu estou na minha cama à noite, a maioria das minhas coisas vem à noite, né? Eu estou na minha cama, eu olho assim, eu vi, não é uma visão material, é uma visão diferenciada. Eu vi um fractal na minha frente. Fractal, aí eu comecei a ficar, né? E um dos meus primeiros trabalhos em PowerPoint, naquele tempo, que foi eu botei fractal no fundo o tempo todo. E eu me lembro que uma vez uma pessoa me perguntou: fractais? Eu falei, eu acho bonito. Imagina, 30 e tantos anos atrás eu fui descobrir que é. Então, são os mistérios da vida que cada um no seu campo. Eu tenho convicção de que a gente prossegue. Agora, como você, quando uma criança, você vai explicar para uma criança, uma pessoa que faleceu, você vai dizer, virou uma estrelinha. Então, eu acho que todas as explicações que nos dão a estrelinha, equivale à estrelinha para a criança, porque a gente é tão limitado que a gente não tem como alcançar que é esse universo. A gente tem várias dimensões, a gente tem, sabe? E isso aí, então eu fico no meu campo. Se eu conseguir já identificar e se o que eu escrevi puder colaborar com pessoas que sofrem menos, mas descobrir mais, eu já colaborei muito. E cada um vai saber, quando uma pessoa eu vou ter a paciência, já sabe a resposta. Eu quero que você conte para a gente o que é a Sociedade da Ciência do Sentido. A gente começou, tinha um grupo de amigos, a gente fundou o primeiro centro de pesquisa científica em 2006. Aí depois ele virou uma ONG, né? Uma Sociedade da Ciência Científica,
Já hoje, na verdade, ela não é grande, ela é pequena, ela já foi maior, ela teve maior, ela dá oscilando, mas ela é a base. Eu tenho um grupo de pessoas que a gente estuda. Né? Eu diria que eles me ajudam até a estudar, porque me mantêm trocando ideias e tal. Eu até vou começar hoje um curso sobre psicocomplexidade. Opa, olha aí. Desse livro, né? Enfim, então, porque, isso também, agora, só agora, 40 e tantos anos depois, eu cheguei a uma técnica psicoterápica. Eu entendi o que eu faço, psicoterapicamente falando. Então, agora eu tenho uma técnica. Então, agora eu tenho que passar em termos técnicos, em termos do que a pessoa faz com isso. E isso me perguntaram muito, o que você faz com isso? Eu falei, eu não sei, eu só vejo, eu estou fazendo. Hoje vou chegar... Eu estou aprendendo. Estou aprendendo. Cheguei. Né? Então, a Sociedade da Ciência ela é quase que um grupo de estudos grande que virou uma ONG, e eu espero que um dia ela cresça mais. Entende? Então, nós somos um grupo que eu apresentei, inclusive, quando eu escrevi o livro, é o pessoal que eu li o livro, é a pessoa que está sempre junto, trocando ideias sobre a ciência do sentir e outras coisas mais. Por exemplo, teve um que disse, o que falta a você é filosofia. Eu nunca estudei filosofia, eu não gostava de filosofia, nada contra, mas a minha cabeça é muito mais focada. Aí ele acabou, fizemos um grupo de filosofia, eu fui estudar filosofia, e graças a isso eu conheci o Edgar Morin, e estudou agora a complexidade. Mas ele tinha razão, faltava realmente a filosofia em mim. Né? Então, é sempre aprendendo, é sempre aprendendo. Entendeu? Então, se eu pegar Conhecer. Olha, é fácil. Conhecer mais do trabalho, como que vai acompanhar. É fácil. Os meus livros, quem quiser, tem na Amazon, é o lugar mais fácil. Tem a editora Mauad, que também disponibiliza, mas a Amazon entrega em qualquer lugar do Brasil, é fácil. Né? E eu digo que o canete, ao invés de dar endereço, que a pessoa escreve no Google, Sociedade da Ciência do Sentir. Vai chegar no site da sociedade, lá está meu nome, tem meus livros todos, tem grupo, tem, enfim, tem tudo lá. Tem até o meu site, meu site pessoal, está tudo lá. Né? Eu estou vendo aqui, tá bem completo. Bota uma newsletter, quem sabe a gente conversa para fazer uma newsletter da sociedade. É isso aí. Beatriz, quero te agradecer demais. Eu acho que foi uma conversa. A gente assim, mas você nem falou o nome do livro, eu vou falar o nome. O Fractal, conheça-te a ti mesmo. E a gente teve aqui, um tempão conversando junto, o pessoal já está mostrando aqui que acabou o tempo e eu estou ignorando, trabalhei há pouco. Extremamente necessário de fazer com que as pessoas se olhem, fazer com que as pessoas se sintam e assim, e buscar cada vez mais entender que esses sentimentos, como você falou, estão aqui dentro já. Basta a gente acessar. E por que às vezes as pessoas, a gente falou da barata no começo, vamos trazer as pessoas. Por que às vezes eu gosto de uma pessoa e eu não gosto da outra? E aquela pessoa vai assim, mas ela é tão legal, eu não gostei dela. O que ela vibrou para mim Isso. foi uma coisa que em mim não bateu bem. Não posso estar errado? Posso. Em mim, eu não gosto em mim. Então, ela acessou em mim alguma coisa. A gente tem que mudar, nós temos que evoluir, mexer nessas vibrações. Não é para gostar de todo mundo, não. Ninguém está pedindo para você gostar de todo mundo. Mas você tem que gostar de você. Você tem que estar bem. É aquela coisa. Eu sempre falo aqui, deitar à noite, botar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir, não tem preço. Não tem preço. E se você fizer o exercício que a Beatriz falou, pense no seu dia. O que você fez? Olha, nossa, que coisa boa isso. Me senti bem fazendo isso. Aí você olha as consequências. Então, às vezes, o fato, a causa, a consequência. Isso que esse copo não termina nunca se a gente não falar calma aqui. Beatriz, muito obrigado. Você tem portas abertas aqui. Quando quiser voltar para a gente bater papo. Aquilo é. Tenho certeza. A gente é tudo isso. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Assim como você que assistiu mais essa transmissão muito gostosa, espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei. Mas esse bate-papo tão gostoso. Tchau, Beatriz, um grande abraço. Valeu. Eu também.